Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui hoje para mais um culto, uma reunião online para falarmos da palavra de Deus. Deus abençoe todos aqueles que estão aqui, que vão participar conosco. Aqueles que não puderam chegar até agora terão mais ou menos uns 25 minutos ainda para conseguir entrar, porque iremos iniciar a nossa palavra a partir das 19h30. Enquanto isso, iremos proceder mesmo simplesmente com louvores e adoração a Deus. Então eu vou iniciar para podermos ouvir os louvores. Pai, te damos graça por esse momento, Deus Pai. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa todos aqueles que aqui estão presentes, ó Pai, e com aqueles que ainda hão de chegar, ó Deus. Para mais uma vez ouvirmos a tua palavra, podemos partilhar a tua palavra, Deus Pai, e sermos abençoados por ti, pelas tuas escrituras, Deus. Pai, que tu possas abrir cada coração aqui, que venha vir presente. Pai, enche-me com a tua palavra e com o teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que sair da minha boca seja verdadeiramente contigo, Pai, e na tua direção, e simplesmente pela tua direção, ó Pai. Vai na frente, Deus Pai. Quebra todas as barreiras, quebra todos os empecilhos daqueles que querem nos assistir e por algum motivo ou estão a ter bloqueios de forma física ou bloqueios espirituais, Pai. Eu repreendo todo e qualquer bloqueio agora em nome de Jesus, Deus Pai. Seja conosco durante toda essa nossa reunião, ó Pai. E que a tua palavra seja o centro da tua vontade em todo o tempo, agora e sempre. Amém. Deus, vamos agora iniciar com alguns louvores, enquanto esperamos que as pessoas possam chegar e se acomodar em frente aos seus televisores e telefones para partilharmos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Para mim.
desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Que
todavia me alegrarei. Aplauda o Senhor aí, gente! Essa casa é tua, Deus. A palavra é tua, o louvor é teu, a adoração é tua, ó Pai. Glórias a ti. Você é bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, ó Pai. Seja bem-vindo, Pai. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, Vem reinar. nós queremos te ouvir, Fala conosco, Pai. Fala. Queremos te ouvir, Deus. nós queremos te ouvir. Aleluia a ti, ó Pai.
deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo. Purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, pegue seus negócios e diga: essa casa. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Pai. Caríssimos irmãos, após essa temporada de louvor, iniciaremos então com a palavra do Senhor. Que Deus esteja conosco, que Ele nos guie sempre, em todo o tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Mateus 25. Mateus 25. Hoje vamos falar sobre um texto por muitos conhecido, por outros não, que é a parábola das 10 virgens. Abrimos então a nossa Bíblia em Mateus, capítulo número 25. Mateus 25. Amém?
Mateus 25. Amém. Irei iniciar. Mais uma vez, abrir a Bíblia, no Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo número 25. Assim diz a palavra do Senhor. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas para entrar com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar. Pai gracioso, misericordioso, Deus, assim te peço que conforme trouxeste a tua palavra, Pai, até nós nessa noite, também te peço que tu guies o teu servo, Pai. Guia-me, Pai, e faz com que do meu entendimento nada saia e simplesmente saia do teu, ó Pai. Guia-me para que as palavras que saiam da minha boca sejam tuas e não minhas, ó Pai. Abençoa-me, capacita-me, Deus Pai. Capacita também todos aqueles que nos estão a ver e assistir nesse momento, para que tenham entendimento dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que essa parábola, além de ser conhecida por alguns, ela é específica. Havia 10 virgens. Dessas 10 virgens, 10 foram levadas pelo noivo e 10 ficaram. Essas 10 virgens, nos dias de hoje, simbolizam a igreja, os cristãos. Até porque essas 10 virgens foram levadas pelo noivo. E nós sabemos que nós, a Igreja de Deus, somos a noiva de Cristo. Então, automaticamente, desmistificando ou desmembrando essa parábola, a Bíblia nos mostra que o noivo, Jesus, voltará para buscar a sua noiva, a igreja, e desta forma ele encontrará 5 preparadas ou prontas e 5 distraídas. Assim também estamos nós nos dias de hoje. Quantos de nós estão preparados ou prontos? Quantos de nós estão distraídos? Quantos de nós têm entendido verdadeiramente, realmente a mensagem que o Pai nos tem passado? E quantos de nós não têm? Quantos de nós têm vivido em espírito e em verdade? E quantos de nós não têm? Isso é o que nos mostra aqui essa parábola das 10 virgens de Mateus capítulo número 25. Ele relaciona nessa parada, nessa parábola, ele relaciona os filhos. Relacionando os filhos nessa parábola,
Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a igreja de hoje. E nós devemos viver em comunhão com os irmãos. Mas mesmo vivendo em comunhão com os irmãos, ou seja, a igreja, nós não estamos isentos de errar. Não estamos isentos de ficar distraídos. Mas em todo o tempo, Deus faz com que alguma coisa nos toque para que nós despertemos e automaticamente consigamos voltar para o centro da vontade dele. Que nós consigamos voltar para o caminho da verdade e da palavra. Porque é isso que Deus quer em todo o tempo. Deus quer que nós não saiamos do caminho dele. Haverá distrações? Sim, haverá. Haverá tribulações, haverá situações adversas ao nosso cotidiano. Sempre haverá. Por isso estamos aqui, por isso é que nós estamos no mundo. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus diz que venceu o mundo, automaticamente eu entendo nisso, que por mais que alguma coisa possa vir, tentar te abalar e te tirar do caminho de Deus, o facto de nós sabermos e termos consciência que Ele venceu o mundo, isso também faz com que nós consigamos vencer os nossos obstáculos, consigamos vencer e ultrapassar as nossas barreiras e situações. Basta que nós voltemos tudo para o foco. Muitos de nós aqui presentes hoje são casados. E eu digo o seguinte, olhando desse ponto para o casamento. O casamento eu vejo um triângulo. É um triângulo aonde em cada extremidade desse triângulo, que no caso são 3, está o casal e Deus. Aonde tu tens a esposa à esquerda, ou o marido, a esposa ou o marido à direita, e tu tens Deus no topo. Estando Deus no topo, a esposa e o marido em cada uma das bases laterais, automaticamente, para que nós não saiamos do foco da vontade de Deus, é necessário que nós caminhemos olhando para aquele que está no topo. Por quê? Porque se eu caminhar a olhar para as falhas da minha esposa e minha esposa caminhar a olhar para as minhas falhas, automaticamente nós não vamos a lado nenhum. Simplesmente iremos fazer aquilo que a palavra nos diz que não devemos, que é o divórcio. Agora, se cada um pegar e focar em Deus, não haverá razão nenhuma para nós nos desentendermos. Por quê? Porque estaremos ambos com foco na vontade de Deus e nos mandamentos de Deus. Assim também é na situação aqui que nos mostra em Mateus 25. Se as virgens, tanto as prudentes como as imprudentes, se tivessem focadas no objetivo que é esperar, preparadas pela vinda do noivo, não haveria motivos para que elas se perdessem. Não haveria motivos para que umas fossem e outras ficassem. Não haveria motivos para elas pegarem e estarem despreparadas e serem apanhadas de surpresa. Por que elas ficaram despreparadas? Porque elas relaxaram. Assim conforme muitos de nós também relaxam. Por que eu digo que nós relaxamos? Muitas das vezes nós temos aquela ideologia. Não, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu estou salvo. Não, meu irmão. A salvação não está em você ser cristão ou você ir à igreja. Porque existem muitos tipos de cristão. Existem muitos tipos de frequentadores de igreja. Existe muito tipo de pessoa que conhece minimamente a palavra e acha que aquilo basta para que consiga chegar à vontade de Deus. E não. Não. Simplesmente não. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, o amor cresce a cada dia. A comunhão também vai crescendo a cada dia. Então é isso que Deus espera, que haja comunhão, que haja amor, que haja confraternização, que haja, além de tudo, atenção. Atenção.
A mulher muitas das vezes pode estar mais atenta que o marido em relação ao que ele veste e tudo mais, porque o marido pega, veste, sai e muitas das vezes não dá conta que tinha um furo na camisa. Mas se a esposa estiver atenta, ela própria irá ver e não irá deixar passar nada em branco. Se essas virgens estivessem atentas e estivessem preparadas, estando com as suas lâmpadas acesas, não haveria motivos de elas ficarem. O que seriam essas lâmpadas acesas? Se nós formos lá no livro de Salmos, capítulo número 119, versículo 5, ali no Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Automaticamente, essa luz que é para o meu caminho é aquela que faz com que não deixe que a lâmpada se apague. Assim dizer, para a lâmpada não se apagar, é necessário o óleo nesse tempo, que no caso eram candeeiros, eram candeias, que hoje nós conhecemos lâmpada como parte da eletricidade. Naquela época não existia eletricidade quando Jesus falou, mas ele usou o contexto de que a lâmpada ou candeeiro não poderia faltar óleo. Por quê? Porque se faltasse óleo, haveria de apagar. Da mesma coisa, a nossa fé não pode esfriar. A nossa atenção não pode desviar do foco. Por quê? Porque se desviar do foco, em um breve momento, assim como um piscar de olhos, ou acendemos e apagamos uma lâmpada, ele vem e leva aqueles que continuaram com a sua fé em alta, com a sua atenção em alta. E é para esse ponto que Jesus quer nos chamar a atenção. Porque muitos de nós no dia a dia relaxamos. Por que relaxamos? Porque nos encontramos numa situação favorável e confortável. Por quê? Porque simplesmente temos em mente que somos cristãos e somos salvos. Não termina tudo aí. Aquelas noivas, elas eram noivas. E estavam à espera do seu noivo. No entanto, 5 delas entraram com noiva, as outras 5 não entraram. E simplesmente quando elas não entraram, a palavra nos mostra, lá no versículo 12, que o noivo responde que a verdade é que não as conheço. Por que ele diz isso? Porque elas foram distraídas. E Deus não está à espera de pessoas distraídas, meu irmão. Deus não está à espera de pessoas que fogem o foco. Deus está à espera daqueles que perseveram. Aqueles adeptos da perseverança. Deus está à espera desses. Deus está à espera daqueles que são atentos em todo o tempo. Deus está à espera daqueles que caminham consoante a vontade e o caminho dele. Deus está à espera de discípulos para que façam outros discípulos. Porque senão, se Deus não tivesse à espera de nada disso, ele não teria prazer nenhum em mandar o seu filho unigênito aqui para a terra para morrer por nós. Não teria. E nem teria lógica ou sentido todo o sacrifício feito por Deus durante essa época toda, para que hoje nós conseguíssemos alcançar a salvação. Porque a salvação que Deus nos dá, Deus mandou o seu Filho para nos dar a salvação pela graça. Graça, um favor dado a nós, mas não merecido por nós. Porque todos nós somos pecadores. Mas, meu irmão, aí vem a boa notícia para você. Deus ama o pecador e não o pecado. Glória a Deus por isso. Porque se Deus ama o pecador e não o pecado, isso significa, por mais que você erre, mas se você levanta, sacode a poeira e verdadeiramente se arrepende do teu pecado e muda o rumo da tua vida, Deus está ali para te receber de braços abertos novamente. Por quê? Porque aquele que veio e morreu na cruz por nós, como diz lá em Gálatas 3,13, levou com ele todo o pecado, toda a maldição, toda a condição que impedia com que fôssemos diretamente ao Pai. Jesus fez isso, glória a Deus por isso, meus irmãos. Jesus veio e fez com que todas essas coisas fossem desmistificadas e que simplesmente permanecesse a verdade e o caminho.
Até porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Bem, é complicado, mas vá lá. Lá no versículo 25, no versículo 5 de Mateus 25, ele diz que o noivo demorou a chegar e todas as noivas ficaram com sono e dormiram. Mas existe um diferencial aí. O texto nos mostra que as noivas ficaram com sono e dormiram. Só que, diferencialmente uma das outras, 5 delas dormiram prontas e as outras 5 dormiram sem estarem prontas. Ou seja, assim também estamos nós. Nós vamos à igreja todo domingo, temos a comunhão com Deus, gritamos: Pai, Pai, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Mas quantos de nós verdadeiramente entende a mensagem que é passada e é pregada em todo domingo? Quantos de nós verdadeiramente está ali para se derramar e se entregar à vontade e aos pés do Pai? Quantos de nós está verdadeiramente ali para entender e colocar em prática a palavra de Deus? Porque muito simples é falar, muito simples é entender. Agora, o difícil é nós conseguirmos colocar a palavra de Deus e a vontade dele na nossa vida para ser o verdadeiro caminho que nós iremos seguir. Não é fácil. Mas glória a Deus que alguém veio e ainda fez com que nós conseguíssemos conhecer essa verdade. Porque senão seríamos eternos gentios. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos dar liberdade, Deus quer nos dar salvação, Deus quer nos alertar em todo o tempo. E muitas das vezes para esse alerta é necessário que nós saiamos da nossa zona de conforto e foquemos nas pisadas que Ele deixou para serem seguidas. Veremos o seguinte. Já lá na época de Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel que o povo, em alguns aspectos, seria assim conforme estamos no dia de hoje, frios. E aliás, Deus também fala e nos adverte que nesses tempos, lá em Mateus 24, que o amor de muitos esfriaria. E tem esfriado. Porque a nossa compaixão, muitas das vezes pelo próximo, nesses últimos anos, verdadeiramente tem esfriado. Mas, meu irmão, Deus vem aqui hoje para te dizer para que nós consigamos reacender essa chama e que foquemos com o caminho dele em todo o tempo, em nome de Jesus. Não perca o foco. Não perca o foco. Não se desvie do caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a liberdade em si. Não perca o foco. Então, vamos lá para o livro de Ezequiel, que mostra que Deus de antemão já via como é que o povo haveria de se comportar. Como é que o povo se comportava diante de situações, diante de profetas e mesmo conhecendo a verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Ezequiel 33, versículo número 31. Ezequiel 33, versículo 31. Amém? Ezequiel 33, versículo número 31. Assim diz a palavra de Deus: o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Estão a ouvir isso? Deus fala aos ouvidos de Ezequiel que o povo dele vem, se assenta para ouvir as palavras dele, mas não as põe em prática. Assim também aquelas virgens simplesmente sabiam que o noivo vinha, mas que
automaticamente elas estariam despreparadas. Elas sabiam que o noivo vinha, mas não se precaveram, não se preveniram. E quem não é prevenido é deixado para trás, simplesmente, meu irmão. Você que não se previne é deixado para trás. Se você tem o teu compromisso às 20 horas e você chega no compromisso às 20h45, automaticamente você encontrou o compromisso já no final. E você perdeu o conteúdo do compromisso. Sendo assim, aquilo não irá agregar valor à tua vida, porque você falhou. Você perdeu. Assim também elas perderam a capacidade de ir com seu noivo. E assim também, se nós estivermos desatentos, perderemos a capacidade de ir com o Pai. Perderemos simplesmente a capacidade. Por quê? Porque se estivermos desatentos, a nossa lâmpada estará apagada. E Deus quer que a nossa lâmpada não se apague, que se mantenha acesa. Ele quer que nós reguemos a lâmpada ou que enchamos a lâmpada com óleo, para que ela não se apague. O que é o óleo? O óleo é a unção, o Espírito. Deus quer que o nosso espírito esteja em constante comunhão com o Espírito dele. Deus não quer que simplesmente a carne e o corpo estejam ali presentes. Não, meu irmão. Ele quer que a carne, o espírito e a alma estejam as três juntas e preparadas para receber aquilo que vem do céu. É isso que Deus quer. E é para isso que Ele nos tem alertado e preparado. Conforme, continuando, no versículo 32 diz: com a boca eles expressam devoção, mas... no versículo 31 ainda, continuando. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De facto, para eles você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Meu irmão, Deus diz que o povo estará lá, servirá com os lábios, mas não com o corpo e seu íntimo. Automaticamente, Deus mostra que o povo está lá simplesmente porque gosta daquilo. Mas eu te digo, de nada adianta se tu estiveres num lugar simplesmente porque gostas e não colocares aquilo em prática. De nada adianta tu estás num lugar simplesmente porque te sentes bem e não colocar aquilo em prática no teu dia a dia. É isso que Deus tem a nós, meus irmãos. É isso que Deus está a tentar mostrar aqui nessas passagens, meu irmão. Ele quer que nós pratiquemos. Ele quer que nós deixemos o nosso espírito preparado para quando chegar a hora. Ele quer que nós estejamos atentos a cada sinal, a cada situação, para que não sejamos apanhados de surpresa. E depois, aqueles que querem ser apanhados de surpresa, a palavra de Deus diz lá no versículo 33, que quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ou seja, quando o noivo pegar e vier buscar a sua noiva, automaticamente aqueles que estiveram distraídos se darão conta que verdadeiramente aquele que esteve a alertar a todo tempo que o noivo viria, tinha razão de alertar aquilo. E o povo mais uma vez foi teimoso e desatento. Eu repreendo todo espírito de teimosia aqui agora em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de desatenção em nome de Jesus. Meu irmão, seja atento. Seja atento à palavra, seja atento ao caminho. Continuando disso, e quando essas coisas acontecem, temos o mesmo exemplo lá em Lucas capítulo número 13. Lá em Lucas 13, versículo número 25. Vamos abrir Lucas 13. Lucas 13.
versículo 25. Lucas 13, versículo 25. Amém? Esse texto é uma outra forma de entender aquilo que Deus nos quer mostrar. Então começo por dizer, Lucas 13, 25 diz o seguinte: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês todos excluídos. Vocês todos excluídos. Meu irmão, não queiramos ser excluídos da glória de Deus. Porque pelo menos, eu quero estar lá, ali, conforme diz, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra que Ele nos tem dado até aqui. Oh, Deus. Continuando então. Meus irmãos, acho que deu para ficar bem claro que nós somos as noivas do texto. E que alguns de nós estão atentos e outros estão perdidos. Independentemente de todos estarem no mesmo lugar. Independentemente de todos irem para a igreja. Mas uns estão atentos dentro da igreja e outros estão distraídos. E Deus irá fazer a separação quando Ele vier buscar os atentos. Da mesma forma que Ele separa o joio do trigo, assim também Ele separará os atentos dos distraídos. Continuando, essa palavra lá no livro de João 4, mais resumidamente, Deus nos mostra que, isso nem precisa abrir agora, mas depois poderão ver. Deus nos mostra que vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Deus diz isso, que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Deus nos chama em atenção um ponto. Um ponto que é importante para que nós consigamos endireitar algumas partes do nosso caminhar com Ele. Nós sabemos que o povo escolhido de Deus era o povo de Israel, os judeus. E que nós, pela misericórdia do Pai e pela vinda de Jesus, fomos adicionados à videira. Mas na videira inicial, Deus nos mostra que era simplesmente Israel. Houve algumas exceções, mas o povo escolhido era Israel. Automaticamente, quando ele aqui no livro de João, capítulo 4, versículo número 22, nos diz que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, é exatamente toda aquela situação em que Deus vê o seu povo lá preso e sentado dentro de um banco, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas de tal glória não entendeu nada. De tal glória ele não se faz acompanhar, porque não segue
as pisadas que Deus mandou seguir. Então, quando ele fala aqui que a salvação vem dos judeus, é importante realçar que nesse contexto ele chama a atenção o conhecimento da lei. O conhecimento da lei. Por quê? Porque a lei ela foi dada naquela época ao povo judeu e ainda rege a cultura judaica. Tanto é que nós temos o povo judeu separado entre ortodoxos e cristãos. Uns que se mantêm ainda no uso, simplesmente uso da Taná. Taná, que é no termo hebraico, que nós é conhecida por Antigo Testamento. E os ortodoxos, que é a parte israelita, que não acredita que Jesus é o Messias enviado por Deus, automaticamente fica preso à era da lei. Só que a era da lei ela não foi revogada, conforme me foi feita essa pergunta há dias. Não, mas ela está para que nós consigamos seguir e acompanhar as pisadas do Pai com o povo dele, para que nós consigamos tirar de exemplo as situações que ali aconteceram, para que nós endireitemos o nosso caminhar com Deus. Automaticamente, agregando esta parte toda da lei, juntamente com a parte da graça que nos é dada pela remissão e redenção de Cristo e libertação dos pecados, automaticamente, juntando a lei e a graça, nós somos pessoas completas e com foco, tendo conhecimento de tudo aquilo que se passou e daquilo que vai acontecer e tem estado a acontecer. Pela graça sois salvos. Deus nos salva pela graça. Mas toda a situação que aí advém além da graça, e nós temos a parte da lei para que nós saibamos como agir em determinada situação. Até que ponto é permitido por Deus isso? Até que ponto isto não é permitido por Deus? Até que ponto isto é real? Até que ponto isto aqui é uma mera invenção? Então, mais uma vez, Deus pega e nos mostra isso, que nós temos que ter atentos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam aqui. Aqui. E assim diz em seguida, no versículo número 23, lá de João 4, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E é importante que os que o adorem em espírito. E em verdade, meu irmão. É importante que os que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Porque se nós adorarmos a Deus simplesmente com os nossos lábios, nada estamos a fazer e não chegaremos no objetivo. Não chegaremos à salvação. Não chegaremos no propósito de Deus. Não iremos com o noivo quando ele vier buscar a sua noiva. Seremos um rebanho de ovelhas deixado para trás. Mas não é isso que Deus quer. Por isso é que Ele nos vem de antemão antecipar tais situações e antecipar que em certo ponto nós estaríamos frios. Mas Deus, meu irmão, Ele vem te dizer isso hoje para que nós voltemos a aquecer. Para que você, meu irmão, saia da distração e volte para o foco. Para que nós consigamos discernir o que é certo do que é errado. O que é do Pai do que é do mundo. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Que haja discernimento e haja sabedoria dos céus para que sigamos o verdadeiro caminho. Meus irmãos, finalizando tudo isso, a palavra que Deus assim colocou hoje, eu vos peço para abrirem lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo número 7. 2 de Tessalonicenses,
capítulo número 2, versículo número 7. Segunda de Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 7. Amém? Amém. Segunda Tessalonicenses, capítulo número 2, a partir do versículo número 7. Assim diz a palavra do Senhor. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tiveram prazer na injustiça. O que é que essa palavra nos mostra aqui para finalizar toda a abordagem que nós tivemos até aqui? Que a maldade já existe no nosso mundo. A distração já existe no nosso mundo. E maldade e distração, isso que vai dar resultado da palavra iniquidade, pecados e tudo o resto, não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas nesse momento, o que reina no mundo é a iniquidade, é a distração, é a maldade e tudo aquilo que não vem de Deus. E Deus, em todo momento, Ele nos chama para nós fazermos a diferença, para nós sermos os separados. E ai daqueles que não se querem separar. Ai daqueles que não conseguem fazer a distinção do que é o bem e é o mal. Está aqui. Aqueles que estão atentos conseguirão conseguirão olhar para o contexto da forma que Deus mostra e saber o que é que realmente vem de Deus e o que é que não vem. Ele nos diz aqui lá no versículo 10, ele fará o uso de todas as formas de engano. Quem fará o uso? O inimigo fará o uso de todas as formas de engano para parecer que aquelas situações são normais, para parecer que ele é que é Deus, ele é que é o escolhido, porque ele fará uso de todas as formas e situações simplesmente para engano. Tem estado a correr um vídeo por aí pelas redes sociais. Eu não sei quem fabricou aquele vídeo, se verdadeiramente é real ou não. Que lá do Ruanda, que um rio estava com a água toda vermelha. Uma coisa eu sei. Deus nos fala que num determinado tempo haverá de haver sinais e prodígios que o próprio inimigo fará para parecer que ele é o verdadeiro Deus ou o verdadeiro profeta. Então, tais sinais, Deus nos fala que ele poderá fazer sinais aqui na terra, sinais manifestos no ar e todas essas situações. Que poderia enganar até aqueles que são escolhidos. Mas, por sermos escolhidos, nós temos de fazer a diferença. Por sermos escolhidos, nós temos de estar atentos. Por sermos os escolhidos, nós temos de alertar aqueles que andam conosco, aqueles que estão ao nosso lado e ao nosso redor.
porque haverá uma hora em que eles já não terão quem os alerte. E nessa hora, quando a porta se fechar, Deus simplesmente dirá: não os conheço. Deus simplesmente dirá: não os conheço. Então, meus irmãos, que Deus pegue nessa palavra e consiga tocar os vossos corações para que façamos uma reflexão de como andamos, de quais têm sido as nossas distrações e como é que podemos vencer essas distrações. Que pelo amor de Deus, todas as distrações podem ser vencidas. Todas elas podem ser vencidas. Basta que nós queiramos. Se nós nos posicionarmos e seguirmos, Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte. Então, verdadeiramente, nós podemos vencer todo o espírito de distração que recai sobre nós em alguns momentos. Nós podemos vencer todo o espírito de desespero que recai sobre nós em nome de Jesus. Nós podemos vencer todo o espírito de teimosia que recai sobre nós em alguns momentos em nome de Jesus. Nós podemos vencer todo o espírito de iniquidade, todo o espírito de maldade, todo o espírito que não vem de Deus e nós sabemos que não vem de Deus. Porque nos dias de hoje, nós conseguimos discernir, mesmo sem a palavra, 80% o que é correto e o que é errado. Porque tem aquelas situações que são corretas para o mundo, mas que são erradas para Deus. Então é nestas situações que nós devemos ser sensíveis ao ouvir do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, para que nós consigamos saber o caminho. Para que nós identifiquemos a verdade. Para que nós sejamos repletos de vida. Para que nós sejamos verdadeiramente dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu espero que essa palavra tenha alcançado corações aqui na noite de hoje. Espero que tenham verdadeiramente sentido a presença de Deus e do Espírito Santo, porque eu aqui estou quente. E eu espero que nós consigamos amar de tal forma que consigamos discernir de toda a verdade e todos os atos, não só aqueles que nós temos cometido, mas também aqueles que nós, muitas das vezes, de forma inconsciente, nós acabamos por fazer. Deus te chama essa noite para tu seres íntimo com Ele. Deus te chama essa noite para maior conhecimento da palavra. Deus te chama essa noite para não deixar que a lâmpada se apague no teu coração. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós é que somos o templo, não o grupo. Nós somos o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, não deixem que essa chama que acende no nosso corpo, no nosso coração, se apague. Porque quando ela apaga e nós ficamos dependentes da oração do irmão ou da chama do irmão, assim como 5 daquelas virgens tentaram ficar dependentes do azeite ou do óleo da lâmpada das outras virgens, e dessa forma as outras virgens não partilharam porque não sabiam até quando a chama delas havia de durar. Assim também elas pegaram e simplesmente foram atrás daquilo. Não é hora de nós pegarmos e irmos atrás desse óleo enquanto nós podemos ter todo o óleo estocado conosco. Fazemos estoques de óleo em todo o tempo no nosso coração. Fazemos estoque de chama, comunhão e ligação com Deus em todo o tempo. Não deixemos que isso se acabe.
Não deixemos que o saldo de nosso coração para a ligação com o Pai se esgote. Que seja um saldo infinito. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus vos acompanhe, vos caminhe convosco e vos ilumine em todo o tempo. Em nome de Jesus. Agradeço a todos. Uma boa semana de comunhão, isolamento e busca de Deus e na sua palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.